Olá, gente. O meu nome é Rafael Salomão e a aula de hoje é de Química Inorgânica, conteúdo separação de misturas heterogêneas. Vamos para mais uma aula. Para entender separação de misturas heterogêneas, precisamos entender que existem dois tipos de misturas. Temos as misturas do tipo homogênea e temos as misturas do tipo heterogênea. A aula de hoje vai falar sobre os processos de separação de misturas heterogêneas. Como iremos separar uma mistura heterogênea. A separação de uma mistura heterogênea, ela irá acontecer pois existirão métodos chamados de métodos de separação, que são então capazes de separar os componentes presentes em uma mistura. Ah, professor, então vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, minha água com meu sal. Água com sal é mistura heterogênea. Como eu vou separar a água do sal? Através de métodos de separação. Então, esses métodos de separação permitem separar a água do sal. Vamos então entender que existem diferentes tipos de métodos de separação. E os métodos de separação eles vão ser utilizados de acordo com o estado físico de cada um desses componentes presentes em uma mistura. Por exemplo, se eu tenho aqui a água e eu tenho o sal de cozinha, eu tenho dois componentes. O componente água e o componente sal de cozinha. O componente água está no seu estado líquido e o componente sal está no seu estado sólido. Então, a separação de mistura ela irá depender da classificação da mistura, se homogênea ou heterogênea, e da natureza física dos componentes presentes na mistura. Neste caso, essa mistura ela é heterogênea do tipo sólido mais líquido. Logo, eu irei aplicar um desses métodos, ou a vaporização, ou a filtração, ou a decantação, ou a flotação, ou a centrifugação, ou a dissolução fracionada. Sim, professor, então eu posso usar qualquer um desses métodos para separar a água do sal? Não. Cada método irá trazer sua definição e utilização. Então, os próximos slides irão ensinar a vocês quando eu devo utilizar cada um destes métodos. O primeiro método que eu irei explicar é o método da vaporização. A vaporização ele é um método bem importante, é um método bastante simples que utilizará de uma fonte de calor para separar o meu componente sólido do meu componente líquido. Então, se eu for definir, prestem atenção, não durmam, prestem atenção, não durmam. Se eu quero separar o meu componente líquido do meu componente sólido, eu posso vaporizar, certo? Um exemplo que eu posso utilizar a vaporização. Se eu tenho aqui, por exemplo, a água misturada com o sal. Eu tenho a água e o sal. A água e o sal. A água e o sal.
A água e o sal. Tá bom, professor, já entendi. A água e o sal. Professor, que chato. A água e o sal. Professor, cala a boca. A água e o sal. A água e o sal. Professor, a água e o sal. Vejam que a água é líquida e o sal é sólido. Lembrando para vocês, então, que isso forma uma mistura heterogênea. Uma mistura heterogênea. Se o sal aparecer, obviamente. Mistura heterogênea do tipo sólido mais quem, professor? Mais líquido. Então, como eu vou separar? Eu preciso utilizar, obviamente, uma fonte de calor. Essa fonte de calor permitirá aquecer o líquido, que será suficientemente, não é, para romper as forças intermoleculares, fazendo que o líquido se transforme do estado líquido para o seu estado de vapor. Então o líquido ele irá ser aquecido e irá passar do seu estado líquido para o seu estado gasoso, em uma mudança de estado chamada de vaporização. O líquido vaporiza e o sólido ele vai ficando. O líquido vaporiza, a água vai para o estado vapor e o sólido vai ficando. A água vai embora e o sólido fica. Desta forma, eu separei a água do sal. O sal ficou retido e a água passou por um processo de vaporização. Então, se eu fosse definir, vaporização é a transformação física de um líquido em um gás, tá? Para que a evaporação ocorra, é fundamental, minha gente, que a matéria no estado líquido receba energia, certo? Suficiente para o rompimento das forças intermoleculares. Então, essa é a vaporização. Temos o segundo método de separação, que se chama filtração. Eu vou definir para vocês o que é filtração sempre no final da explicação. Vamos entender como eu separo, não é, uma mistura heterogênea do tipo sólido mais líquido através do método de separação. Imagine aqui que eu tenho a água e a areia, água e 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 areia. Então eu tenho a água e a areia. Areia, eu quero separar você da água, tudo bem. Areia, você é a substância, componente sólido. Água, você é o componente líquido. O que é que eu irei fazer? Simples, minha gente. Eu vou pegar esse becker, esse vidro que se chama becker, e vou derramar o líquido contendo areia em uma vidraria chamada de funil. Esse funil irá conter, prestem atenção, esse funil irá conter um papel de filtro, certo? Esse papel de filtro irá permitir com que a água escorra e a areia fique, e a areia fique, e a areia fique. Então, permite então separar a água da areia, utilizando para isso um funil. Então, nesse funil ficou retido o quê? A areia. E quem foi que reteu a areia? Foi o funil? Não, foi o papel de filtro que eu coloquei aqui para impedir com que a areia passasse. Esse papel de filtro, ele é poroso, tem uns poros bem pequenininhos formados, né, pelo distanciamento entre as células da celulose que existem nesse papel. Você não vê, obviamente, mas existem poros bem pequenos. Isso são chamados de microporos. Então, o que acontece? A água ela
corre entre esses microporos, lá vai a água, e a areia não passa por esses poros, ficando então assim retida. E lá vai a água e a areia fica. E lá vai a água e a areia fica. Então, dessa forma, eu posso definir como filtração é uma separação entre substâncias sólidas insolúveis, ou seja, que não se dissolvem entre si, e líquidos. Por exemplo, uma filtração entre a água e a areia, filtração, por exemplo, entre o café utilizando o coador, entre outros. O próximo processo de separação é a decantação. Mas antes de falar sobre a decantação, aqui estão alguns equipamentos e vidrarias utilizados nesse processo. Eu vou ter o becker, eu vou ter a garra, que é esse cara aqui, que ela vai sustentar o funil, que é esse cara aqui. Eu vou ter o becker contendo a solução após filtrada, que é esse cara aqui. Eu vou ter o suporte universal, que é esse cara aqui. Esse cara aqui é o suporte universal, ó. Ele está suportando a garra que está prendendo o funil. Eu tenho um bastão de vidro, que é esse cara aqui. E eu tenho papel de filtro, que é esse cara aqui, ó, o papel de filtro. O papel de filtro. Esse é o papel de filtro. Que está dentro da onde? Do funil. Por fim, vamos à decantação. A decantação é a separação. Prestem aí e anotem. Esse vocês precisam de anotar, porque geralmente esse processo ele é bastante cobrado, né? Tanto nas provas do ensino médio, como nos vestibulares, entre outros. Então, a decantação é a separação, anota. É a separação. É a separação entre substâncias que apresentam, olha só, que apresentam densidades, o que, professor? Diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho aqui ou se eu desejo separar a água da areia ou separar a água de um líquido menos denso, como um óleo, a diferença entre essas densidades permitirá que o mais denso se decante em relação ao menos denso, que eu vou colocar aqui de vermelho. Então, a separação pela diferença de densidade. Diferença de densidade. Em relação, obviamente, a um líquido, por exemplo. Então, imagine que aqui o líquido seja a água. E a água tem a densidade de 1. Certo? Vou aproximar. 1. Eu vou dizer que a água tem densidade de 1. Se a água tem densidade de 1, se eu coloco uma substância preta, eu vou dizer que a substância preta ela tem densidade de 2. Então a substância preta ela irá decantar, olha ela decantando, indo para o fundo do becker, que é esse vidro. Indo para o fundo do becker. Então, com o passar do tempo, a substância mais densa irá se decantar, irá para o fundo. Lá vai a substância mais densa para o fundo. Vai, substância mais densa. Vai, faça seu papel. Vá para o fundo do becker. E lá vai ela. Sendo que a substância menos densa, que eu vou dizer que ela é de 0,5, que ela é menos densa que a água, ela irá ficar em suspensão, ela irá ficar flutuando. Então eu posso separar as substâncias e os componentes pela sua diferença de densidade.
A água tem densidade de 2. A areia tem densidade... A água tem densidade de 1, corrigindo. A areia tem densidade de 2. E vamos dizer que esse seja aqui o isopor. Tem densidade de 0,5. Então eu separei a água da areia do isopor pela sua diferença de densidade. Pela sua diferença de densidade. Esse processo é chamado então de decantação, aonde o sólido mais denso irá depositar-se no fundo do recipiente. O próximo processo de separação de misturas heterogêneas do tipo sólido mais líquido é o processo chamado de flotação. A flotação é a separação, anotem aí, de substâncias sólidas e substâncias líquidas, que é feito através da adição de uma substância na água que proporciona a formação de bolhas. Essa bolha, então, elas formam o que a gente chama de espumas, tá? Ou formam uma espuma, certo? Que irá separar, obviamente, as substâncias. O processo de flotação, ele é muito utilizado em uma das etapas de tratamento de água, certo? Então vamos ver como isso acontece. Imagine aqui que eu tenha a água mais resíduos sólidos. E essa água mais resíduos sólidos irá para a estação de tratamento de água. Então o que acontece? Eu quero separar a água desses resíduos sólidos. Só que os resíduos sólidos, eles estão dissolvidos na água, eles estão misturados na água. Então o que eu faço? Para separar os resíduos sólidos, que eu vou representar de pontinhos pretos, eu vou precisar então adicionar uma substância que eu vou chamar de asterisco vermelho. Essa substância adicionada na água irá aglutinar-se com o sólido, formando assim bolhas e que porventura formará espuma. Então vamos lá. Aqui na água eu tenho a água mais esses resíduos sólidos. Eu quero separar a água desses resíduos sólidos. O que o prófilis irá fazer? O prófilis irá fazer o processo de flotação. Ele vai fazer com que esses resíduos sólidos formem aglutinados de moléculas e ou componentes. Para isso, o professor irá adicionar um aditivo que irá permitir com que esses resíduos sólidos se aglutinem. Então, coloquei aqui. Ao colocar esse aditivo, o que irá acontecer? Esses resíduos sólidos, então, eles irão se aglutinar. Justamente por conta da presença desse aditivo. Isso irá permitir formar
bolhas desse aglutinado. Permitindo então a separação do resíduo sólido da minha substância líquida, certo? Bom, o próximo processo é chamado de centrifugação. A centrifugação é uma maneira de acelerar o processo de decantação. Então, observação, vou botar até de vermelho, A centrifugação nada mais é que uma maneira de acelerar o processo de decantação, envolvendo o quê? Um sólido mais um líquido, certo? Para acelerar esse processo, eu devo utilizar um aparelho. Esse aparelho ele é chamado de centrífuga. Então, o que eu devo fazer? Por exemplo, a centrífuga ela é bastante utilizada para separar sólido de líquido. Imagine que eu tenho uma amostra de sangue. Essa amostra de sangue ela é formada por dois constituintes: o plasma sanguíneo, certo? E os corpos figurados, ou as estruturas figuradas, incluindo aí plaquetas, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Então eu tenho aqui uma mistura, certo? E essa mistura irá ser separada. Para separar essa mistura, eu vou colocar essa mistura em um tubo. Esse tubo de azul, ele é chamado de tubo Falcon, que pode ser de 5 ml, 10 ml, 15 ml e por assim em diante. Então imagine que eu coloque aqui dentro uma mistura retirada de um corpo humano que represente o sangue. Então o sangue é feito por uma parte líquida e por uma parte sólida. E eu quero separar o sólido desse líquido. Então eu vou colocar esse sangue nesse aparelho que é chamado de centrífuga. A centrífuga, minha gente, ela tem um rotor, que é um motorzinho aqui no meio, que vai permitir com que esse tubo de Falcon ele comece a girar. Então esse tubo ele vai começar a sofrer uma rotação, tá vendo? Olha, ele rotacionando, ele está girando aqui. Ele está girando. Ele está girando. Quando esse tubo ele gira, existirá uma força, que é a força centrípeta, que irá empurrar o sólido para o fundo do tubo de Falcon. E o líquido ele irá ficar na parte oposta a esse sólido. Então é como se eu empurrasse o sólido para o fundo do tubo de Falcon e o líquido ficasse preenchendo todo o resto desse tubo. Então essa força ela empurra o sólido, permitindo que ele separe esse líquido desse sólido. Ao desligar o aparelho, ou seja, quando esse rotor ele para, o tubo Falcon ele para de girar, e aí eu tenho a separação do material sólido deste material líquido. Então, dessa forma eu posso separar os glóbulos brancos e as plaquetas, não é? Que formam então esse plasma e a parte líquida da parte sólida do sangue, que é representado pelos glóbulos vermelhos. Então, a centrifugação é a maneira de acelerar, mais uma vez, o processo de decantação,
envolvendo sólidos e líquidos, realizada num aparelho denominado centrífuga. Na centrífuga, devido ao movimento de rotação, as partículas de maior densidade, por inércia, são arremessadas para o fundo do tubo. E por fim eu tenho o último processo de separação de misturas heterogêneas do tipo sólido e líquido, chamado de dissolução fracionada. A dissolução, gente, fracionada é usada para separar, né? Para a separação de substâncias sólidas ou sólidas e líquidas. O que acontece? Ela é utilizada quando há na mistura alguma substância solúvel em solvente. Por exemplo, eu sei que a areia e o sal, eles são solúveis, ou seja, eles se dissolvem em água. Então, se eu colocar aqui areia, eu vou colocar areia. E eu coloco o sal. Então, para separar a areia do sal, eu vou adicionar um líquido que dissolva tanto a areia quanto o sal. Ou seja, eu vou adicionar aqui então água. Olha o que acontece. A água irá dissolver a areia, a água irá dissolver o sal. Então, após a mistura, né, do sal e da areia a esse solúvel, a solvente com a água, irá acontecer um segundo processo. Então, eu dissolvi aqui a areia e o sal. Então, depois que eu dissolvi a areia do sal, eu devo utilizar um segundo método de separação. Ou eu posso usar a filtração, ou eu posso utilizar um processo chamado de destilação. Se caso eu utilize a filtração, eu vou colocar aqui um filtro. Eu vou derramar essa solução que contém água, areia e sal e um papel de filtro. Então, a areia irá ficar retida no papel de filtro e a água com sal irá passar pelo funil. Então, vou ter aqui a água com o sal. Dessa forma, eu separei o meu sal da minha areia, utilizando para isso a água. Então, minha gente, muito obrigado, vocês que chegaram até aqui. Não percam as próximas aulas. E é isto aí.